papo que rola nas redes é que a maior e mais abrangente revisão sistemática e meta-análise sobre a eficácia e segurança dos canabinoides para o tratamento primário de transtornos mentais e transtornos associados ao abuso de substâncias saiu, mostrando que os canabinoides não têm efeito sobre isso. Será? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora, ativista da cannabis e paciente de uso medicinal. E hoje eu queria falar sobre essa nova pesquisa que saiu no The Lancet sobre o tratamento com canabinoides para transtornos mentais e transtornos associados ao abuso de substâncias. Eu vi muitos conteúdos sobre isso e eu queria dar uma deschavada nesse assunto com vocês. E é claro que a minha experiência individual não vai ser utilizada aqui para sobressair os estudos. Aqui a gente trata com evidência, ciência e, obviamente, criticando também, porque a ciência não é neutra. Mas antes de começar a deschavar esse assunto, queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, tem sempre o Pix aqui na tela. Na descrição tá o meu Apoia-se. Você também pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, você também pode agendar uma consulta comigo. Todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. E as referências bibliográficas que eu tô utilizando também vão estar na descrição. Então bora entender melhor essa história? Mas antes, solta a vinheta, Mikael. Bom, agora em 2026 foi lançada uma revisão sistemática e meta-análise na revista The Lancet, que é uma das revistas mais conceituadas sobre ciência no mundo. E como eu falei, essa revisão analisou a eficácia e a segurança do uso de canabinoides como tratamento primário para transtornos mentais e o transtorno de abuso de substâncias. Essa meta-análise analisou 54 estudos, que foram selecionados desde os anos 1980 até o ano de 2025. E a primeira informação importante que a gente tem que entender é que desses 54 estudos, apenas 41 deles analisou a forma oral, ou seja, o uso de cannabis através de cápsulas, comprimidos ou gotas. E apenas 3 estudos estudaram a via inalada. E, gente, na vida real, a forma inalada é a forma mais utilizada da cannabis. Não só porque ela é uma forma rápida de você conseguir os efeitos que você deseja com a cannabis, mas também porque ela pode ter uma dose ajustável. E além de tudo, a forma inalada é a forma mais acessível e popularizada da cannabis. E mesmo assim, essa forma ficou de fora, o que já leva a gente a inferir que esse estudo não analisou a forma que mais se usa da cannabis. Ou seja, esses resultados não vão refletir de fato a realidade, porque a realidade é que a forma inalada é a que mais é utilizada. Além disso, 43 dos 54 estudos utilizaram a dose única. E, gente, qualquer clínico que trabalhe com um tratamento com cannabis medicinal sabe que a dose única não é o melhor tratamento. O melhor tratamento medicinal é aquele com uma dose constante e de longa duração. Ou seja, o que a pesquisa está mostrando é uma caricatura do tratamento com a cannabis e não o que é realmente o tratamento com cannabis medicinal na vida real. Além disso, especificamente para ansiedade, foram utilizados apenas 6 estudos, com 352 participantes no total. O que a gente já pode também dizer que não é uma amostra muito grande. Além disso, desses 6 estudos, 5 utilizaram o CBD de uma forma sintética e isolada. E um estudo utilizou o análogo sintético do THC, conhecido como nabiloide. Ou seja, eles não testaram os canabinoides, eles testaram moléculas sintéticas e isoladas em doses e vias de administração que pouco se usa no tratamento medicinal de cannabis na vida real. Além disso, dos 54 estudos que foram analisados, 27 deles foram considerados com risco de conflito de interesses, principalmente por causa do envolvimento das indústrias que tenham interesse na cannabis ou em descredibilizar a cannabis, e também relações financeiras e papéis pouco claros dos patrocinadores desses estudos. Ou seja, metade dos estudos tinha risco de conflito de interesses.
Bom, e o que essa meta-análise mostrou de resultado para alguns transtornos mentais e o transtorno de abuso de substâncias? De fato, dos 54 estudos, 12 foram utilizados para examinar a eficácia dos canabinoides entre pessoas com um transtorno de abuso de cannabis. A meta-análise mostrou uma redução significativa nos sintomas de abstinência para essas pessoas que usaram canabinoides. Também mostraram efeito significativo com o uso de canabinoide CBD junto com THC. Também mostrou redução no abuso do uso de cannabis em relação ao grupo controle. E também não mostrou nenhum efeito adverso grave devido ao uso de cannabis. Em relação à ansiedade, 4 dos 6 estudos mostraram uma melhora com o uso de cannabis. Mesmo assim, a meta-análise chegou a uma conclusão alarmista que só dá munição para pessoas que já têm preconceito contra a planta espalharem cada vez mais que o tratamento com cannabis medicinal não funciona para porcaria nenhuma. O que a gente sabe que não é verdade. A cannabis também mostrou efeitos positivos para quem tem síndrome de Tourette. A cannabis também se mostrou positiva para quem tem transtorno do espectro autista. Apenas um estudo foi utilizado para analisar a relação dos canabinoides com TDAH, bipolaridade e distúrbio do uso de tabaco, que é inclusive uma das principais coisas que a cannabis pode fazer: reduzir o uso de outras substâncias que são muito mais nocivas para o nosso organismo, como o tabaco. E apesar de todos esses dados, a conclusão do estudo é que a cannabis não tem efeito significativo para esses transtornos mentais e para transtornos de abuso de substâncias. Porém, tem outra questão importante que a gente precisa levar em consideração aqui. A premissa principal de uma meta-análise é você analisar coisas que são parecidas. E nesse caso, eles misturam vários transtornos complexos entre si, que têm diferenças enormes entre si, tudo no mesmo bololô. Ainda misturam estudos com formulações completamente diferentes e que muitos deles foram desconsiderados e que, como a gente falou, a forma que a cannabis é mais utilizada pela população não foi levada em consideração na maior parte dos estudos. E jogar tudo isso num mesmo bololô é minimamente desonesto e não contribui em nada para que as pessoas tenham um maior entendimento dos efeitos da cannabis, de como a cannabis pode atuar de forma medicinal e também de desmistificar e tirar os preconceitos todos que existem em cima dessa planta. E o pior de tudo é que essas pesquisas, principalmente de um jornal como The Lancet, muitas vezes são utilizadas para alimentar decisões regulatórias e que essa meta-análise só está contribuindo para fechar portas para os pacientes e deixar eles sem opção de tratamento. E, gente, como eu falei e vou falar mais uma vez, a ciência não é neutra. A ciência é feita por pessoas, empresas que financiam as pesquisas e que muitas vezes querem só provar o seu ponto com aquela pesquisa. Existe ainda muito tabu em cima da cannabis. Apesar dela ser uma substância milenar que é utilizada há literalmente séculos e que ninguém nesse mundo jamais pode dizer que morreu por conta do uso de cannabis. E que se a gente quer realmente analisar como é a utilização de cannabis, como é que ela pode ser benéfica ou maléfica para as pessoas, a gente deveria analisar qual é a forma que é mais utilizada da cannabis. Fora que esse estudo não conversou e nem debateu com nenhum profissional da saúde que é prescritor de cannabis, que está atuando diariamente com pacientes de uso medicinal e que tem relatos de vida real de como a cannabis melhora a qualidade de vida das pessoas. Por isso, utilizar essa meta-análise para descredibilizar o tratamento com cannabis ou seu uso medicinal é apenas você estar replicando um preconceito, um tabu que o sistema tem, que vem de uma origem racista, inclusive, contra a cannabis. E mais uma vez, a ciência não é neutra. Analisar a ciência de uma forma neutra é ser acrítico e não ver a política por trás desses estudos. E isso é uma coisa que nesse canal a gente não faz. Porque se nem o sabonete neutro é neutro de verdade, quanto mais uma pesquisa para ver os efeitos da cannabis. Em 2026 nos Estados Unidos. Isso não é para descredibilizar o The Lancet, nem as meta-análises, nem as revisões sistemáticas. A ciência está aqui para nos servir de evidências. Só que a gente não pode pegar essas evidências e analisá-las cegamente, sem olhar os por trás dessas questões, e achando que a ciência é neutra, porque não é.
E esse vídeo foi inspirado num vídeo da Anita Krepp, do Cannabis Hoje, onde você pode ter informações seguras sobre cannabis medicinal e os avanços que tem visto na ciência em relação à nossa plantinha. Eu também indico vocês acompanharem médicos e profissionais da saúde que estudam a cannabis medicinal e sites como o Weekend Academy, que mostram atualizações na área da cannabis com informações seguras sobre a cannabis no mundo hoje. E era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Comenta aqui se você já tinha visto algum profissional falando sobre essa nova pesquisa. E se você quiser também coloca o seu relato pessoal sobre o seu uso de cannabis para a gente debater sobre esse assunto. Antes de ir embora, eu queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como esse no canal e puder ajudar financeiramente, temos o Pix aqui na tela, temos também o Apoia-se que está sempre na descrição. Você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você estiver precisando melhorar sua relação com a alimentação, você também pode agendar uma consulta comigo. Todas essas informações estão sempre aqui na descrição. É isso, legalize já e até a vitória!